Desde o início da pandemia, houve uma grande preocupação em definir e alertar as pessoas mais vulneráveis à Covid-19, como os idosos, por exemplo. Mas dentro dos grupos de risco, tem gente que merece maior atenção ainda. Entre eles, os portadores de doenças crônicas, Ana. Pois é, César. Vítimas de insuficiência renal que são obrigadas a sair de casa para sessões de hemodiálise até 3 vezes por semana. E muitas vão em coletivos lotados e vãs. Numa exposição inevitável ao coronavírus, um drama marcado pelo medo, mas também pela solidariedade, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. Pelo menos 130 mil brasileiros são pacientes renais crônicos. Existem pessoas que têm doenças renais que destroem o rim e eles necessitam de uma máquina para fazer a função que o rim deveria estar fazendo, que essa aqui é a hemodiálise. E esses pacientes são dependentes da hemodiálise para viver. Um grupo de risco que não pôde cumprir o distanciamento e está ainda mais vulnerável nesta pandemia. Esses pacientes, eles têm que ficar expostos, infelizmente, ao convívio de todos os outros que estão na clínica de hemodiálise para poder fazer as sessões. E eles estão correndo esse risco um pouco maior em relação ao Covid devido a essa convivência dia sim, dia não. Pessoas que se expõem muito antes de entrar nos hospitais ou nas clínicas e geralmente colocam mais uma pessoa da família em risco porque precisam ser acompanhadas. Medo, todo mundo tem. Agora o risco de pegar dentro da van, isso tem mesmo, né? Porque você não sabe com quem você está viajando. Como seu Vitor, milhares delas dependem do transporte público para serem removidas para as hemodiálises. Vem a base de 10 a 11 pessoas dentro da van. Eu tenho medo do coronavírus. O comprometimento dos rins está entre as principais complicações da Covid-19. Mais uma razão para a pandemia ser tão desafiadora para quem faz hemodiálise. São pessoas que estão expostas às aglomerações e que sabem do risco de pegarem a doença e ficarem bastante debilitadas. A saúde desses pacientes é mais debilitada pela própria ausência de um órgão que funciona. Eles são pacientes de alto risco para evoluir mal caso adquiram Covid-19. Eu sou uma das vítimas do Covid-19, fiquei quase 40 dias na UTI. Aconteceu com o seu Antônio e com Rejane, por exemplo. Eu fiquei com muito medo, principalmente por ter mais problemas de saúde. Eu acho que mais do que os problemas físicos que a gente sente, é o psicológico. Ela recebeu o diagnóstico da Covid-19 em setembro, depois de 7 meses de muitos cuidados no trajeto para sessões de hemodiálise. Infelizmente, várias pessoas acabaram contraindo, alguns colegas faleceram, alguns colegas da minha clínica, pessoas no meu transporte também acabou morrendo por conta do Covid. E eu tomei todos os cuidados. Todos, mas chegou uma hora que infelizmente o vírus me alcançou. Dona Luzia está no grupo de risco 2 vezes. É idosa e depende da hemodiálise. Por causa de um acidente, Dona Luzia precisava de uma cadeira de rodas para fazer a hemodiálise. Do contrário, o deslocamento seria um desafio ainda maior. Ela chorava, ela gritava, ela esperneava. Mesmo com todo o cuidado do mundo, mesmo que a gente fazendo o nosso possível, não conseguia amenizar essa dor dela. Ela só conseguia parar de chorar quando ela estava assim, ó, quando ela está dessa forma, parada, imobilizada. No mês passado, uma ação solidária viralizou na internet. A situação da paciente comoveu a equipe de enfermagem neste hospital da Transamazônica em Altamira, no Pará. A gente tenta, de uma forma ou de outra, ajudar no que a gente pode, né, para amenizar o sofrimento deles, porque eles são pacientes que já têm que lutar com isso todos os dias em relação à hemodiálise, sabe? Que não é uma coisa fácil.
Carol e os colegas se uniram para que a dona Luzia não tivesse as sessões comprometidas por falta de uma cadeira de rodas. Era uma luta tremenda, muito grande, para mim só, né, cuidar dela. E hoje facilitou, e facilitou para ela, porque na outra ela sentia muita dor. Uma história de solidariedade que amenizou o drama de uma pessoa entre milhares que lutam toda semana para viver e principalmente sobreviver à pandemia. E só posso agradecer, porque é como um novo nascimento.